Boa noite. Sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da 9ª sessão ordinária do segundo ano da 17ª legislatura da Câmara Municipal do Conchal. Solicito ao primeiro secretário que proceda a chamada regimental dos senhores vereadores. Ailton Corrêa da Costa, Cid Sampaio Corrêa, Edmilson Vanderlei Bonin, Eliseu Tonholi, Geni Aparecida Sampaio, Vasco de Andrade, José Roberto Guimarães, Paulo César Souza de Almeida, Robertson Claudio Pedro, presente, Rodinei Ferreira da Silva, Wagner de Valdo Fadel Lozano. Solicito ao vereador Joás que proceda a leitura do trecho da Bíblia, para o qual nos posicionaremos em pé. Boa noite a todos. Livro do Apocalipse, capítulo 20, versículos 11 em diante. O juízo de Deus. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Palavras do Senhor, livro da revelação. Está em votação a ata da sessão anterior. Quem estiver favorável, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovada e será assinada pela mesa. Solicito ao primeiro secretário que lhe sua peça acompanhe os pedidos da presente sessão. Ofício número 187 de 2018, no sentido do prefeito municipal, em resposta ao requerimento número 138 de 2018, de autoria do ilustre vereador Wagner de Valdo Fadel Lozano. Ofício número 188 de 2018, do senhor prefeito, em resposta às indicações dos vereadores Geni Aparecida Sampaio, Eliseu Tonholi, Ailton Corrêa da Costa. Ofício número 189 de 2018 executivo, em resposta à indicação número 58 de 2018, da autoria do vereador Geni, 71 de 2018, da autoria do vereador José Roberto, 75 de 2018, da autoria do vereador Wagner de Valdo Fadel Lozano, e 85 de 2018, da autoria do vereador Cid Sampaio Corrêa. Referidos ao ofício, todos os senhores vereadores já possuem cópia. Projeto de lei número 23 de 2018, executivo da nova denominação de Polícia Municipal de Conchal, Instituição Guarda Municipal de Conchal da Alça Providência. Interessado prefeito do município de Conchal. Referido o projeto, todos os senhores vereadores já possuem cópia e foi encaminhado às comissões permanentes. Indicação número 90 de 2018 sugere ao senhor prefeito municipal declarar estado de emergência no município caso haja possível colapso novamente no fornecimento de combustível no município. Interessado vereador Edmilson Vanderlei Bonin. Indicação número 91 de 2018 encarece a convocatória de estudos visando a instalação de redutores de velocidade na estrada municipal CHE 246. Interessado vereador Paulo César Souza de Almeida. Indicação número 92 de 2018 encarece o senhor prefeito municipal determinar o setor competente poda de árvores que especifica. Interessado vereador presidente Cid Sampaio Corrêa.
Indicação do 93/2018. Sugere como TAN estudos visando a instalação de redutores de velocidade na Rua São Paulo. Interessado, vereador presidente Cid Sampaio Correia. Indicação do 94/2018. Encarece ao senhor prefeito municipal ações de reparos na CEMEI Professora Maria Porcina Ferreira Geraldinho. Interessado, vereador presidente Cid Sampaio Correia. Indicação do 95/2018. Encarece ao senhor prefeito municipal ações de reparos na CEMEI Maria Inês Pereira da Silva Lourenço. Interessado, vereador presidente Cid Sampaio Correia. Indicação do 96/2018. Solicita ao senhor prefeito municipal reparos urgentes na CEMEI Professora Joana Trois Fernandes. Interessado, vereador presidente Cid Sampaio Correia. Referidas indicações serão encaminhadas ao senhor prefeito. Requerimento número 149/2018. Votos de profundo pesar pelo falecimento do senhor Valdo Essi Ferreira de Andrade, interessado vereadores da Câmara Municipal. Requerimento número 150/2018. Votos de profundo pesar pelo falecimento do senhor Vanderlei Moreira Lobato, interessado vereadores da Câmara Municipal. Requerimento número 151/2018. Votos de profundo pesar pelo falecimento da senhora Josina Rodrigues Pereira, interessado vereadores da Câmara Municipal. Requerimento número 152/2018. Votos de profundo pesar pelo falecimento do jovem Anderson Fernando Moreira de Souza, interessado vereadores da Câmara Municipal. Requerimento número 155/2018. Votos de profundo pesar pelo falecimento do senhor Celso Luiz de Souza, interessado vereadores da Câmara Municipal. Requerimento número 156/2018. Votos de profundo pesar pelo falecimento da senhora Maria Sueli da Silva Oliveira, interessado vereadores da Câmara Municipal. Requerimento número 157/2018. Votos de profundo pesar pelo falecimento do senhor Luiz Francisco Felício, interessado vereadores da Câmara Municipal. Requerimento número 158/2018. Votos de profundo pesar pelo falecimento do senhor Emerson Graff, interessado vereadores da Câmara Municipal. Requerimento número 159/2018. Votos de profundo pesar pelo falecimento da senhora Rosa Bueno Magnúcio, interessado vereadores da Câmara Municipal. Requerimento número 160/2018. Votos de profundo pesar pelo falecimento da senhora Tereza Lisete Scarabel Martins, interessado vereadores da Câmara Municipal. Requerimento número 161/2018. Votos de profundo pesar pelo falecimento do senhor Antônio dos Santos Ponciano, interessado vereadores da Câmara Municipal. Requerimento número 162/2018. Votos de profundo pesar pelo falecimento do senhor Sebastião Marques, interessado vereadores da Câmara Municipal. Requerimento número 163/2018. Votos de profundo pesar pelo falecimento do senhor José Caetano, interessado vereadores da Câmara Municipal. Requerimento número 164/2018. Votos de profundo pesar pelo falecimento do senhor Odair Cruz, interessado vereadores da Câmara Municipal. Requerimento número 165/2018. Votos de profundo pesar pelo falecimento da senhora Antônia Nunes de Souza Soares, interessado vereadores da Câmara Municipal. Requerimento número 166/2018. Votos de profundo pesar pelo falecimento da senhora Conceição Ramalho Vieira, interessado vereadores da Câmara Municipal. Em discussão, referidos requerimentos dispensam votação, pois já foram assinados por todos os vereadores. Requerimento número 153/2018. Considerando que representantes do povo somos questionados por eles a respeito do funcionamento da administração pública, considerando que um dos questionamentos a respeito de funcionários que ocupam cargos de comissão, considerando que gostaríamos de ter ciência sobre quais funcionários ou contratados respondem por determinado setor, pois isso favorecia o contato caso necessitemos esclarecimentos e explicações sobre o setor. Requeiro ao senhor prefeito municipal, após observar as formalidades regimentais deste tipo, nos oficie enviando relação completa dos funcionários em cargos de comissão, onde estão lotados, bem como nos informe as reais necessidades e urgências nas contratações sobre essa égide. Interessado, vereadora Geni Aparecida Sampaio. Em discussão, em votação,
Os favoráveis permaneçam como estão, caso contrário se manifestem. É aprovado por unanimidade. Requerimento número 154 de 2018. Considerando que a Comissão Municipal de Trânsito, a Comutran, é o órgão responsável pela tomada de decisões acerca de trânsito do nosso município. Considerando que uma vez elegimos representantes da população, esta nos reivindica inúmeras solicitações no sentido de melhorar o trânsito de nossas vias. Considerando que cabe a nós encaminhar tais reivindicações de nossa população, e que, depois de observadas as formalidades regimentais de estilo, a Comissão Municipal de Trânsito que nos informe a composição da mesma, a periodicidade com que ocorrem as reuniões, bem como cópia das atas das reuniões e os critérios adotados para o deferimento e ou deferimento dos pedidos levados a esta. Interessado, vereador Rodinei Ferreira da Silva. Em discussão, em votação, os favoráveis permaneçam como estão, caso contrário se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 167 de 2018. Considerando que no último mês de março, o prefeito da nossa cidade sofreu um acidente automotivo, considerando que as informações que chegaram foi a de que o mesmo estava com a carteira de habilitação vencida, onde nesses casos todos somos sabedores. O cidadão não pode realizar a condução de um veículo. Considerando finalmente que chegou ao nosso conhecimento que o veículo da prefeitura que sofreu o acidente foi considerado como perda total, não podendo ser recuperado, e que ainda o senhor chefe do executivo iria repor o referido veículo à municipalidade. E que, depois de observadas as formalidades regimentais de estilo ao senhor prefeito municipal, nos oficia acerca do episódio em que esteve envolvido como condutor em um veículo oficial, marca Volkswagen, modelo Gol, de propriedade do município, sem a devida habilitação e em que situações se encontra a reposição do veículo citado. Interessado, vereador Ayrton Corrêa da Costa. E tem mais alguns vereadores, só que eu não estou com a folha aqui, que é essa. Em discussão, em votação, os favoráveis permaneçam como estão, caso contrário se manifestem. Aprovado por unanimidade. Só para completar a informação do vereador Robson, os vereadores que assinaram são Silvio Sampaio, Edmilson Dele Bonini, Joás Gomes de Andrade, José Roberto Guimarães, Paulo César Souza de Almeida, Robson Claudino e Wagner Divaldo Lozano. Requerimento número 168 de 2018. Como todos somos sabedores das mais constantes solicitações da administração pública e no tocante ao asfaltamento, reparos, conservação do nosso município, a grande maioria de nossas ruas encontram-se asfaltadas, mas alguns locais ainda causam grandes transtornos à população devido aos buracos e acidentes em nossas vias. Por conta disso, as condições de tráfego nas vias que contam com os buracos estão precárias, pois quando há fortes chuvas torrenciais, que caem nessa época do ano, principalmente, provoca erosão em praticamente todo o leito da rua. Para tanto, nosso município necessita de recursos para que possa realizar obras de infraestrutura urbana tocante ao recapeamento asfáltico, onde não furtamos a recorrer a quem possa auxiliar na liberação desses recursos. Isto posto, e que depois de ouvido do outro plenário, satisfeitas as formalidades regimentais de estilo, ao excelentíssimo senhor deputado estadual Carlos César, a intercessão junto ao governo do Estado de ações visando a liberação de recursos na ordem de R$300 mil para a execução de obras de infraestrutura urbana, de recapeamento asfáltico de ruas da nossa cidade, visando beneficiar o grande número de moradores, bem como daqueles que se utilizam dessas vias. Interessado, vereador Robertson Cláudio Pedro. Em discussão, em votação, os favoráveis permaneçam como estão, caso contrário se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 169 de 2018. Considerando que homens públicos que somos a população nos indaga sobre as ações do executivo. Considerando que, como todos sabem, o atual Jardim Esperança tornou-se objeto de pagamento de um precatório junto à empresa antes proprietária daquela área. Considerando finalmente que os atuais proprietários de imóveis naquele bairro foram prejudicados
haja visto que a prefeitura deixou de pagar aquela empresa na época correta, tendo recorrido inúmeras vezes junto à Justiça por conta dos valores devidos. Requeira ao senhor prefeito municipal, depois de observar as formalidades regimentais de estilo, que envie a esta casa cópia do processo completo, do processo junto à empresa Pirâmide de Administração de Bens SC Limitada, bem como o relatório detalhado dos pagamentos realizados até a presente data. Interessado, vereadores presidente Cid Sampaio Correia e vereador José Roberto Guimarães. Em discussão, em votação, os favoráveis permanentes como estão, caso contrário, se manifestem. Aprovada por unanimidade. Moção número 25/2018. Como homens públicos que somos, cabe a nós reconhecer os grandes serviços que um cidadão presta em vida a uma comunidade, seja a de nascença ou a que adota de coração. E neste momento queremos prestar nossas homenagens ao cidadão Paulo Grain Coraí, pelos 50 anos de serviço dedicados ao próximo através da maçonaria e do Lions Clube, sendo mais de 40 anos em nossa cidade. E passaram-se 50 longos anos desde sua posse como leão da maior organização de clubes de serviço do mundo e uma das primeiras organizações não governamentais convidadas a auxiliar na elaboração da Carta da ONU, tendo desenvolvido grande importância na mesma. O Lions Clube Internacional trabalha com a Organização das Nações Unidas desde a sua fundação em 1945, para levar ajudas aos necessitados de todo o mundo, fato que se comprova ser a única instituição a não possuir todo ano um dia exclusivo na ONU que atende aos leões de todo o mundo. E em 2007, o Lions Clube Internacional foi escolhido como a melhor ONG do mundo pela ONU, tendo se tornado ao longo desses 50 anos um leão de juba larga. Igualmente, na maçonaria, esses mesmos 50 longos anos se passaram, desde aquela data memorável das provas iniciáticas, a qual foi submetido e que, pela dramatização, marcou de forma indelével em sua mente todos os ensinamentos maçônicos. Compreendeu-se que a posse e a indicação são simplesmente duas palavras que empregamos para expressar a transição de consciência do humano para o espiritual. E o leão, eu iniciado, é aquele que agregou compreensão intelectual às qualidades de uma sadia devoção e caráter moral, imbuído de propósito de servir seus semelhantes. No ato de sua posse e iniciação, começou então a magnífica tarefa pontilhada de riquíssimos ensinamentos, que nesse caso já dura 50 longos anos. Quando do ingresso nessas duas entidades, tomou consciência de que aquilo que para o cidadão comum seria uma qualidade rara, não passa para esse cidadão do cumprimento elementar de um dever, e que, como verdadeiro leão e maçom, não podia perder a oportunidade de ser útil, sob pena de infidelidade ao seu coração. Isso posto, apresento a consideração da mesa e do plenário moção de aplausos e congratulações com o cidadão reconhecidamente conchalense Paulo Grain Coraí, pelas ações desenvolvidas em prol de ajuda ao próximo ao longo de 50 anos em duas grandes organizações que são o Lions Clube de Conchal e a Loja Maçônica Morada dos Rios, sendo que mais de 40 anos foram somente em nossa cidade. Quando de nossa decisão, desse conhecimento ao cidadão, ora em comento, bem como as duas organizações de nossa cidade. Interessado, vereador Wagner Edivaldo Fazel Lozano. Em discussão, em votação, os favoráveis permaneçam como estão, caso contrário se manifestem. Aprovado por unanimidade.
Comissão número 26 de 2018. Como é de conhecimento de todos, o jovem Eduardo Campos Sommer, cidadão conchalense de 2011, foi convocado para participar da Seleção Brasileira Sub-17, onde disputaram o Campeonato Sul-Americano de Basquete. Para nossa alegria e orgulho, a seleção sagrou-se campeã. Orgulho este por todos os jovens componentes técnicos, mas principalmente por ter um conchalense entre eles. Não obstante essa sagração, no último sábado, o clube que defende o Clube Atlético Paulistano sagrou-se campeão da Liga Nacional de Basquete, ou simplesmente NBB, tornando-se o primeiro campeão da capital de São Paulo de sua história. Não poderíamos deixar passar mais essa conquista sem apresentarmos as nossas congratulações, cuja história de dedicação e determinação levou este jovem conchalense ao seu objetivo, que isso sirva de exemplo para os outros jovens que se dedicam ao esporte. Isto posto, após observar as atividades alimentares de costume e a consideração do plenário, consignação em atos dos nossos trabalhos, moção de aplausos e congratulações ao jovem Eduardo Campos Sommer, extensivo a toda a sua equipe pela conquista do título da Liga Nacional de Basquete, augurando pleno sucesso em seus campeonatos vindouros. Interessado, vereador Ayrton Corrêa da Costa. Em discussão, em votação, os favoráveis permanecem como estão, caso contrário se manifestem. Aprovada por unanimidade. Parecer número 20 de 2018 das Comissões de Constituição, Justiça e Redação, Finanças, Orçamento e Contabilidade. Favorável à aprovação da matéria de acordo com o texto original. O projeto de decreto legislativo número 6 de 2018 dispõe sobre a concessão de título de cidadã conchalense a senhora Silvia Cristina de Souza Perus. Interessado, vereadora Genia Aparecida Sampaio. Em discussão, em votação, os favoráveis permanecem como estão, caso contrário se manifestem. É aprovada por unanimidade. Parecer número 21 de 2018 das Comissões de Constituição, Justiça e Redação, Finanças, Orçamento e Contabilidade, Educação, Saúde e Assistência Social. Favorável à aprovação da matéria de acordo com o texto original, sobre o projeto de lei número 22 de 2018, que dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de brinquedos adaptados em praças, parques, escolas e creches municipais, bem como locais de lazer em geral, aberto ao público. Interessado, vereadora Genia Aparecida Sampaio. Em discussão, em votação, os favoráveis permaneçam como estão, caso contrário se manifestem. Aprovada por unanimidade. Parecer número 18 de 2018 das Comissões de Constituição, Justiça e Redação, Finanças, Orçamento e Contabilidade, favorável à aprovação da matéria de acordo com o texto original, sobre o projeto de decreto legislativo número 6 de 2018, que dispõe sobre a concessão de título de cidadão conchalense ao senhor Aleandro Escussato. Interessado, vereador Edmilson Vanderlei Bonin. Em discussão, em votação, os favoráveis permaneçam como estão, caso contrário se manifestem. É aprovada por unanimidade. Parecer número 19 de 2018 das Comissões de Constituição, Justiça e Redação, Finanças, Orçamento e Contabilidade, favorável à aprovação da matéria de acordo com o texto original, sobre o projeto de decreto legislativo número 6 de 2018, dispõe sobre a concessão de título de cidadão conchalense a senhora Fernanda Franco Bueno Pereira de Mello. Interessado, vereador Genia Aparecida Sampaio. Em discussão, em votação, os favoráveis permanecem como estão, caso contrário se manifestem. Aprovado por unanimidade. Passamos para o tema livre. Com a palavra o vereador José Roberto. Boa noite a todos. Quero falar sobre as Olimpíadas da Federação das APAES do Estado de São Paulo. As equipes da Federação das APAES do Estado de São Paulo, FEAPAES, já estão nos preparativos da 19ª Olimpíadas Especiais das APAES 2018. Edição estadual que já tem data marcada para acontecer. O maior evento esportivo do movimento apaiano irá movimentar inúmeros atletas das APAES do Estado de São Paulo.
entre os dias 17 e 22 de julho de 2018, na cidade de Franca. O lançamento do evento será dia 7 de junho, na sede da Federação das APAI do Estado de São Paulo. O evento deverá envolver cerca de 800 pessoas, entre atletas, técnicos e acompanhantes nas modalidades de atletismo, basquetebol, futsal, futebol de 7, natação, tênis de mesa, dama e dominó. A federação, em parceria com a APAI da cidade de Franca, cedia o evento realizado nas Olimpíadas Especiais, a cada 3 anos, a oportunidade na qual os melhores atletas de cada região competem demonstrando sua potencialidade, além de ter, nessa ocasião, a chance de trocar experiências e confraternizar-se com os outros atletas do Estado. A APAI de Conchal irá participar com 6 alunos: futsal e atletismo, salto à distância, arremesso de peso, salto à distância, 800 metros, 400 metros, 200 metros, 100 metros e revezamento 4% e dominó. Também quero dar os parabéns ao atleta conchalense Eduardo Campos Souza, campeão brasileiro de basquetebol. Só. Com a palavra o vereador Rodinei. Senhor presidente, demais membros da mesa, nossos companheiros vereadores, pessoas que nos prestigiam, imprensa e pessoas que nos acompanham através da internet, muito boa noite a todos. Eu quero iniciar minha fala nesta noite parabenizando o trabalho a finalização da obra ali do PSF do Jardim Planalto, que foi inaugurado na quinta-feira, se não me falha a memória, na sexta, né? Obrigado. E então, ali a alegria foi muito grande da gente ver o brilho nos olhos de cada funcionário que está recebendo ali aquele ambiente bastante amplo para poder estar atendendo a população. Então, quer dizer, isso a gente sente até emocionado de saber que o desejo no coração deles de ter um lugar adequado para atender a população é muito grande. E foi atendido, demorou bastante, mas enfim chegou. Então quero parabenizar o prefeito por esse trabalho, pela conclusão daquela obra que já vinha de outra gestão, até que há uns tempos atrás tinha um defeito muito grande de um não acabar a obra do outro, mas isso não aconteceu, a obra foi finalizada e todos estão contentes e quem ganha com isso é só a população. Então, eu quero deixar aqui os meus agradecimentos. E quero aqui também falar, agora pedir ao senhor prefeito, que a obra do lago está sendo executada, que está assim meio que devagar, mas está indo, mas para que ele tomasse providências e colocasse alguém ali, uma segurança, alguma coisa para tomar conta, porque aquelas pessoas que não têm consciência já estão destruindo aquilo que nem acabou ainda de ser feito. Um cidadão me falou e eu passei lá e vi com meus próprios olhos. Então é lamentável uma coisa dessa, mas infelizmente acontece. Então espero que haja necessidade de colocar ali um guarda como ali já existia antes, entendeu? Quando aquele lago ali no ano de 1996, 97, ali existia os pedalinhos, ali existia um guarda que ficava ali orientando e era um ponto atrativo, um ponto de atração para a população. Felizmente ficou abandonado por um certo tempo, agora que está sendo tomado a revitalização ali daquele local, espero que conclua, mas que coloque um segurança, sei lá, um guarda, alguma coisa para pelo menos coibir, para que não possa estar acontecendo isso, porque infelizmente existe cidadão desse nível que infelizmente é triste de falar. E agora eu gostaria de falar também sobre um requerimento que eu fiz aqui a respeito do CONTRAN, que é o Conselho Municipal de Trânsito, que é muito triste. Inúmeros pedidos que
que nós levamos até eles, porque o cidadão chega até a nós, nós encaminhamos, e as respostas são sempre as mesmas, que não há necessidade, que não oferece risco, mas a população que utiliza aquelas vias, a população que precisa da sinalização, que precisa das lombadas, que precisa dos redutores de velocidade, sempre as respostas que a gente tem é sempre as mesmas. Então eu fiz um requerimento solicitando que eles nos informem qual que é a composição dessa comissão, porque eu sinceramente eu não sei, não tenho nem a mínima ideia quem é que compõe essa comissão. O presidente, as reuniões, o período que essas reuniões acontecem, qual o período, quais os critérios que eles usam para deferir ou indeferir um pedido, porque o pedido não é do vereador, o pedido é do cidadão. Porque o vereador não vai chegar lá simplesmente passar naquela rua e o carro dele quebrou e tem um buraco, enfim, uma outra coisa, ele vai mandar o pedido para lá, não. É o cidadão que chega até a nós e faz a solicitação de uma redução de velocidade, porque sabe que ali ele reside, ele tem crianças e certos infelizes ali passam quase 80 por hora, e quando você faz a solicitação de uma lombada, você sempre recebe a resposta: fizemos uma análise e não há necessidade. Então, a gente precisa saber quem são esses conselheiros, quem são esses componentes e quando em quando que eles reúnem, para a gente poder acompanhar essas reuniões, participar desse debate, para ver qual é o motivo que todos os pedidos, praticamente quase todos, são indeferidos. Eu não me lembro de nenhum que foi deferido, até mesmo dos companheiros aqui que fizeram. Então, tem que ter, a gente precisa saber o que está acontecendo. Quem são essas pessoas? Se são realmente pessoas que entendem do trânsito, se é engenheiro, enfim, a gente precisa saber. E eu gostaria de falar agora sobre o requerimento que fizeram aqui também, pedindo informação sobre o carro que o senhor prefeito capotou há uns dias atrás. Eu não assinei o requerimento pelo seguinte: primeiro, que é um requerimento que pode ser feito individual. Assim como eu fiz esse do Comutran, qualquer um vereador tem esse poder de fazer um requerimento individual sem ter a necessidade de assinatura de todos. Segundo, porque eu acho que ele estava a serviço do município, utilizando o carro. Ele cometeu uma infração porque a sua habilitação estava vencida? Sim, mas aí cabe ao Detran puni-lo. Agora, com relação ao veículo, ele estava a serviço do município. Ele não estava a passeio, ele não estava brincando, ele estava a serviço do município. Então, eu entendo que, por ele estar com a sua habilitação vencida, cabe ao Detran puni-lo e ele ser punido pela pontuação da carta, um dinheiro, que é a multa, que sair do bolso dele. Agora, com relação ao veículo, ele estava a serviço, ele não estava à toa. Então, por isso que eu não assinei, mas, no entanto, votei a favor. Entendeu? Porque todos os requerimentos, como é de praxe aqui, ninguém vota contra, porque informação sempre é bem-vinda. Então, por isso que foi o meu posicionamento de não assinar o requerimento. Por hoje é só. Nada mais havendo para tratar do expediente, passamos ao intervalo regimental. Está reaberta a sessão. Solicito ao primeiro secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores. Ailton Corrêa da Costa, Cid Sampaio Corrêa, Gilson Vanderlei Bonin, Eliseu Tonhola, Geri Aparecida Sampaio, Joás Gomes de Andrade, José Roberto Guimarães, Paulo César Souza de Almeida, Robertson Cláudio Pedro, presente, Odinei Ferreira da Silva, Wagner de Lopes Fabel Lozano. Solicito ao primeiro secretário que lê os papéis que compõem a ordem do dia da presente sessão. Projeto de Decreto Legislativo número 4 de 2018 dispõe sobre a concessão de título de cidadão conchanense ao senhor Marcos Antônio de Moraes, interessado vereador Eliseu Tonhola. Em discussão, em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, caso contrário se manifestem. Aprovada em turno único por unanimidade. Projeto de lei número 21/2018 dispõe sobre a instituição da campanha
de prevenção ao suicídio, mês amarelo no município de Conchal, Nova Providência. Interessado, vereador Joás Gomes de Andrade. Em discussão, em votação, os favoráveis permaneçam como estão, caso contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade em turno único de discussão. Projeto de Lei Complementar número 8/2018 dispõe sobre a alteração de dispositivos da Lei Complementar número 203 de 10 de outubro de 2008. Interessado, prefeito do município de Conchal. Em discussão, em votação, os favoráveis permaneçam como estão, caso contrário, se manifestem. Aprovada por unanimidade em primeiro turno de discussão. Nada mais havendo para a ordem do dia, passando a explicação pessoal. Com a palavra o vereador Wagner Lozano. Senhor companheiro presidente Cid, demais companheiros vereadores, os colegas vereadores, não gosto dos companheiros, então colegas vereadores, corrigindo minha colega vereadora. Eu inicio essa minha fala agradecendo a todos por terem aprovado por unanimidade essa moção de congratulações pelos 50 anos dedicados ao serviço público do senhor Paulo Caraim Goraig. Acho que é conhecido de muitos aqui, ou de vários, talvez de todos, e se há uma pessoa nessa cidade que merece realmente ser homenageada por sua dedicação à causa comunitária, à solidariedade, ao trabalho em prol das pessoas mais necessitadas, essa pessoa é o senhor Paulo Goraig. Acho que quem o conhece, acredito que hão de concordar comigo. Então, 50 anos trabalhando em prol do próximo. É uma vida, é muito tempo fazendo isso sempre de maneira gratuita, de maneira desinteressada. Uma pessoa que nunca procurou a sua própria projeção e que sempre se dedicou com afinco. Acho que não há nenhuma entidade aqui em Conchal da qual ele não tenha participado, não há nenhum trabalho comunitário que ele não tenha feito. Então, é uma pessoa que realmente merece a nossa homenagem. Também quero parabenizar o jovem do Sommer, que foi campeão paulista, filho do nosso amigo James, da Rita. E esse parabéns é muito menos pelo título em si, mas muito mais pela coroação de uma trajetória. Se dedicar ao esporte, se dedicar ao basquete não é uma missão fácil e eles conseguiram. Parabéns a todos. Também falando da Olimpíada das APAES, que a nossa equipe vai participar, né, Zé? Como você disse, os campeões serão depois competirão na Olimpíada Nacional, que vai ser em Canoas, no Rio Grande do Sul, e desde já a gente deseja muita sorte, sucesso para a nossa equipe. O Chiquinho, aqui presente, presidente da APAE, leve o nosso estímulo, o nosso apoio para o pessoal que vai competir lá, Chiquinho. Também, como o Rodinei disse, eu quero parabenizar o prefeito pela inauguração do PSF Jardim Planalto. Desnecessário falar da importância de uma unidade de saúde. Quem conheceu as instalações antigas onde estava funcionando o PSF Jardim Planalto sabe que realmente era muito ruim, era crítico, era totalmente... não tinha mais como continuar. E a conclusão dessa obra vem atender os interesses, a necessidade da população que é atendida por aquela equipe, por toda aquela equipe de funcionários. Parabéns a todos. Também falando a respeito da Comutran, Rodinei, é um problema sério. Hoje, por casualidade, eu estive conversando com o Borella a respeito da Comutran. Vocês viram, vieram várias respostas de indicações e solicitações nossas, entraram mais solicitações, é uma constante.
O trânsito em Conchal, nós já tivemos a oportunidade de falar, é complicado. Ainda mais agora que as ruas estão sendo praticamente todas recapeadas, então, ao invés das pessoas, dos motoristas, terem consciência, terem educação no trânsito, serem responsáveis com o trânsito, eles abusam. Alta velocidade, enfim, tudo isso colocando em risco. A Comutran, como Conselho Municipal de Trânsito, serve ou tem como função muito mais do que só dizer onde pode ou não pode ser colocada a lombada. É necessário, é indispensável que se faça campanhas de conscientização, de educação e também, se for o caso, de punição. Os que não cumprirem com as regras, porque está pondo em risco não é só a própria vida, a vida de outros tantos. Eu fico muito preocupado quando eu vejo uma resposta dizendo: ah, mas não existe estatística de acidente. Quer dizer, então vamos precisar que aconteça para depois prevenir. Eu acho que essa não é a atitude correta. Não é só colocar lombada, não é só fazer valeta, não. A questão da educação, a questão da conscientização que deve ser feita nas escolas com os motoristas, mas não só com os motoristas, também com o pedestre, também com os ciclistas, que é um contingente que aumenta a cada dia. Todo esse conjunto faz parte do trânsito da cidade e que pode não, a princípio não parecer, mas é um fator muito importante que tem que ser abordado também pela administração. A administração tem que fazer várias coisas, tem que atuar em várias frentes de forma simultânea. A questão da educação, da conscientização do trânsito é algo urgente, que tem que ser tratado de maneira muito mais profunda. Então eu acho que o Rodinei está muito correto em pedir essas informações, em que a gente cobre a atuação mais efetiva do Conselho Municipal de Trânsito de Conchal. Também hoje, quero voltar a um outro assunto que eu estive conversando com o prefeito, um assunto que tem sido recorrente aqui e que é necessário. Fui conversar com ele, acredito que outros colegas também já o fizeram, da necessidade de se adequar, se acertar a questão do servidor de Conchal, do seu plano de carreira e do Conchal Prev, do seu fundo de previdência. Se nada for feito, se for deixar a banda continuar tocando no ritmo que está, daqui a alguns anos Conchal está ingovernável, porque vai comprometer folha de pagamento, mais Conchal Prev, mais as outras despesas que tem, o orçamento não fecha. A folha de pagamento que hoje já está em mais de 50%. O fundo de previdência que a prefeitura tem que pagar hoje, 20% mais 5% de aporte, que vai ter que passar para mais 7%. Se não for tomada atitude, se não for revista essa situação, em pouco tempo, Conchal fica ingovernável, não tem dinheiro. Pelo parcelamento do fundo de previdência que foi feito agora, caso a prefeitura não pague a parcela, o fundo de participação do município é bloqueado. Está chegando num ponto que vai ter que escolher: ou paga o servidor, ou paga o fundo, ou paga a energia. Não vai ter. Não, e não adianta, não é quem quer que seja o prefeito, porque na administração, número não aceita desaforo. Os números não dá para ser levado na conversa. É sério, o assunto é sério. Eu estive hoje conversando com o prefeito sobre isso. Esse assunto foi objeto da reunião de comissão nossa na semana passada. Inclusive teve presente o Marcel, que é o diretor financeiro. É motivo de preocupação nossa, é motivo de preocupação, tem que ser motivo de preocupação do prefeito, é motivo de preocupação dos servidores, é motivo de preocupação dos sindicatos, enfim. Conversei hoje com o prefeito, isso não pode ser barrigado mais. Isso não pode ser empurrado, não pode ser jogado para baixo, não pode ser protelado. A solução não é fácil. É uma solução difícil, mas ela tem que ser enfrentada.
executivo, legislativo, servidores, funcionários, inclusive também, aí, no final das contas, o mais interessante de tudo que é a população como um todo, que no final da história é quem manda de fato, são os donos de fato. Porque se amanhã você não tem mais recurso para suprir as necessidades de saúde, de educação, de infraestrutura, quem sofre é a população, que é a dona. Então eu quero deixar aqui um alerta. Da mesma maneira que conversei hoje com o prefeito, eu quero deixar um alerta, que fique registrado isso. A necessidade urgente de se tratar desses assuntos. São difíceis, são complexos, não é uma solução fácil de encontrar, mas é uma solução que tem que ser buscada por todos os envolvidos para que não haja um comprometimento maior da nossa cidade num espaço não tão longo assim. Perdão? Num espaço não tão longo assim, a cidade vai estar comprometida de forma muito séria. Então, era esse o alerta que eu queria deixar, da mesma maneira que conversei hoje com o prefeito, com os meus colegas, com a minha colega, com a população, com os servidores, todo mundo. Nós temos que urgentemente iniciar esse processo. Era isso que eu queria dizer. Ah, não, mais uma palavrinha só, uma última coisa, desculpe. A respeito da paralisação ocorrida na semana passada dos caminhoneiros, que afetou a vida de todos os brasileiros. Quando ela se iniciou, eu tive a oportunidade de falar aqui, de manifestar o meu apoio aos caminhoneiros. Disse que meu apoio não ia valer muita coisa, mas eu manifestar. E acho que realmente foi muito importante que isso tenha acontecido. Em que pese no final, ela ter, a meu ver, ter perdido um pouco a mão, ter passado um pouco do ponto, mas foi importante. Importante por alguns motivos. Primeiro, para ficar clara a força de mobilização que a população civil tem. Sem a presença de partidos, sem a presença de políticos, inicialmente. A capacidade de mobilização que a população tem. Precisa acordar para isso. Que não é só por questão do preço do óleo diesel, é por outras questões que estão vindo aí. A fraqueza do nosso governo e a fragilidade do nosso Brasil. Um país desse tamanho, absolutamente frágil, em todos os aspectos estratégicos, de infraestrutura, de distribuição, enfim, de governo, de política, essa fragilidade que a gente tem. Ficou muito latente essas três coisas. Então, eu acho que foi muito importante, eu queria falar também isso, que foi muito importante essa manifestação, que a população viu e que a população perceba a força de mobilização que tem, e que se a população civil de fato descartando o excesso de mensagens erradas e maluquices que aconteceram nas redes sociais, mas que faz parte, é a primeira vez que isso acontece com essa magnitude, então faz parte disso também, que a população acorde, que a população se conscientize da força que tem e que exerça essa força agora, em outubro que está chegando. Era isso, obrigado. Com a palavra, o vereador Ito. Senhor presidente, primeiro secretário, segundo secretário, novos companheiros, colegas, pessoas que nos visitam, presidente da PAI, Chiquinho, meu abraço, boa noite a todos. Quero começar aqui, senhor presidente, falando sobre a moção de aplauso número 26 de 2018, que eu pedi para poder ser feito para o rapaz, filho do James, da Rita, do Sommer, que nesse sábado a equipe dele do basquete se consagrou campeão, a melhor de 5, eles venceram 3 jogos
contra Mogi das Cruzes. Foi nesse sábado e o paulistano foi campeão pela primeira vez da NBB, né? Um torneio, um campeonato muito importante do nosso país, e eu quero aqui realmente deixar meus parabéns a ele, os familiares, que o pai e a mãe sempre apoiou, o apoio que ele teve no passado, do professor do Barretão, mais conhecido como Barretão, o Barreto, professor que é um amante aí da modalidade do basquete, e parabenizo o professor porque foi um incentivador que motivou realmente o garoto quando ele era garoto, ainda criança, e já viu a desenvoltura, pelo tamanho, e levou ele para Limeira para fazer teste lá assim quando começou a carreira. Com a graça de Deus hoje, né, com a idade que tem, ele vai fazer 24 anos em dezembro, 23 anos, já participando de uma equipe que é campeã da NBB, equipe que tem atletas, ou atleta americano que joga nessa equipe. Eu fico muito feliz de saber que é mais um atleta de nossa cidade. No basquete, nós temos no futebol de campo, né? Alguns garotos aí que estão buscando o seu espaço, futebol feminino, e nós sabemos que nossa cidade tem muito potencial, tem potencial mesmo. E ao mesmo tempo, não ia deixar de falar, né? A falta ainda de apoio, de incentivo do órgão competente. A gente sabe da dificuldade das nossas crianças em poder buscar o espaço aí. Eu tenho certeza que, até pela crise também que o país vem atravessando, mas que quem sabe aí no futuro próximo podemos ter mais investimento nas modalidades esportivas, para que a gente tenha no futuro um novo Dudu, uma Kiko, uma Franciele, um Bruno e assim por diante. Quero aqui falar, senhor presidente, sobre a falta de combustível que teve aí, infelizmente aí aconteceu sobre essa paralisação, né, dos caminhoneiros, e a nossa cidade aí criou-se até foi até um transtorno, né? Parabenizar a Guarda Municipal pelo trabalho que foi feito em relação ao apoio, que a gente sabe que parte não foi de competência da Guarda, mas que se viu na obrigação de ajudar, porque virou realmente um caos o trânsito, né? Nas proximidades dos postos de gasolina, e a Guarda Municipal se prontificou a ajudar, vamos dizer assim, né? Por ser empresas privadas, mas com preocupação do trânsito, tanto a Guarda como a Polícia Militar, em poder apoiá-los, né? Os empresários da área. E parabenizar mais ainda o gerente do posto de gasolina, do posto São Jorge, o Marcelo Mandelli, por não ter deixado aí faltar o combustível para a Polícia Militar, para a Guarda, fez uma reserva, nós ficamos sabendo disso, para as ambulâncias. Então quero parabenizar aí o Marcelo Mandelli pela atitude, uma atitude nobre, uma pessoa que se preocupou e com certeza, né, sem segurança, sem socorrer, por mais que os hospitais estavam aí meio, mas ainda tinha, com certeza, é válido ressaltar isso aí. Então, meus parabéns ao Marcelo Mandelli. Eu quero falar aqui, senhor presidente, sobre o requerimento 321 de 2018, que foi feito, que eu pedi para poder ser feito, em relação ao ocorrido em março desse ano com o nosso prefeito. Eu pedi para que fizesse em nome de todos os vereadores, não foi por maldade nenhuma, foi simplesmente porque eu com certeza eu me orientei, né, e não quis fazer sozinho para não falar, poxa, a pessoa está fazendo perseguição, por qual motivo? Porque é de interesse dos vereadores desta casa, tanto que foi maioria, foi só 3 vereadores que resolveu não quis assinar, tem seus motivos, e eu respeito o motivo de cada um,
Só que, como é de interesse dessa casa, o prejuízo que foi causado ao município. E até então o prefeito não se posicionou e não passou para a gente aqui, certo? Para esta casa. O carro que eu busquei saber, certo? Dentro da prefeitura, o carro ainda não foi reposto. O Gol que acabou, né, perdendo o carro está indo para leilão. E o mesmo se encontrava com a carteira de habilitação vencida. Eu não posso concordar com o vereador que esteve aqui. O vereador me permite, Rodney, eu entendo o seu lado e respeito as suas palavras, mas eu não posso concordar, porque em primeiro lugar, com certeza, né, se ele não está no carro oficial, o mínimo que ele tinha que estar fazendo é trabalhando e não passeando. O mínimo, porque para passear tem o carro dele. Segundo, ele se não tinha carteira de habilitação da vencida, aí piorou, porque ele não podia montar no carro mesmo. E para isso a prefeitura tem motorista. Então foi, infelizmente, não estou aqui, eu sei que ele é uma pessoa simples, eu sei que ele é uma pessoa humilde, eu sei que é uma pessoa que está buscando realmente, mas ele tem que saber que ele é o prefeito do município. Ele tem que se posicionar de uma maneira, entendeu? Que ele realmente representa o nosso município. E infelizmente o que ocasionou o acidente, não estou aqui para falar em hipótese alguma se foi culpa ou não foi culpa dele, quem que foi, isso aí não sou eu, isso aí é a Polícia Rodoviária, foi feito o boletim de ocorrência, né? E isso vai ser apurado os fatos. Como você mesmo disse, se a carteira dele estava vencida, quem tem que se responsabilizar por isso, né? O Detran vai tomar as providências, as multas, não sei, mas o que eu quis, só fiz o requerimento para que ele se explique com nós, vereadores, e automaticamente nós devemos responder para a população, porque eu, particularmente, muitos que me perguntam, né, e o carro? Então, se tinha o carro, é porque precisava do carro. A partir do momento que se perdeu o carro, né, não tem mais o carro, então tinha que repor esse veículo. Porque o carro que eu sei, o carro sempre era usado para quê? Para N motivos. O motorista, inclusive é o Carlinhos, ia para Araras, vai no Fórum, vai para Mojimirim, sempre estava saindo para atender as necessidades do município. Então o carro, se eu não me engano, ele só tinha esse carro, que é o Gol. E infelizmente aconteceu o acidente e não repôs o carro. Eu deixar bem claro aqui, eu fiz o requerimento. Eu não quero entrar em debate com ninguém, eu sei que tem vereador que não está contente, eu não quero, de hipótese alguma aqui, entrar em mais detalhes, porque é o seguinte, está sendo usado o veículo de outro departamento. E aí, se for buscar saber, o que vai acontecer? O departamento vai ter que se explicar por que está cedendo o carro para o executivo. É lógico que ele é o prefeito, com certeza. Só que se está gastando combustível de outro departamento para atender as necessidades do gabinete, também é uma falha. Se eu não me engano, também é um erro. Certo? Então é por isso que eu estou aqui falando sobre isso. Não estou de hipótese alguma aqui só quero que realmente o prefeito ele tome providência, porque o carro que eu sei que está fazendo falta, e que ele explique para a gente por que ele providência em relação ao carro, comprar um outro veículo e colocar no lugar. E que ele explique para casa, né, como isso vai se proceder. Por enquanto é só. Boa noite. Com a palavra, o vereador Boninho. Boa noite a todos. Sou grato pela vida, saúde e oportunidade para o bem da nossa cidade. Acabamos de vivenciar uma greve de caminhoneiros que durou cerca de 10 dias e causou diversos problemas à população. Não vou falar sobre a greve em si, se é legítima ou não, mas extrair algumas lições da greve. Uma delas é que o povo começou a perceber que ele verdadeiramente é o detentor do poder. Que o que está escrito na Constituição Federal, que todo poder emana do povo, não é para só estar escrito, mas para ser praticado.
E isso vai causar muitas mudanças em nossas vidas, principalmente na vida política do nosso país. Isso pode surpreender somente aquele que nunca estudaram a história, pois aquele que estudaram e ainda estudam sabe que isso já ocorreu em vários lugares do mundo, como por exemplo nos Estados Unidos. Os caminhoneiros fizeram na década de 60 e pararam o país. Se a sociedade brasileira descobrir que tem o mesmo poder de se organizar, nós vamos ficar abismados com o poder. E o que vai acontecer nesse país? Isso se chama organização da sociedade civil. No momento em que o povo se descobrir aqui no Brasil, o poder que o povo organizado tem, nós vamos ver acontecer coisas nunca antes vistas neste país. Se o Brasil não fosse presidencialismo e sim parlamentarismo, você sabe o que teria acontecido durante 10 dias de greve? Com certeza teria caído o governo. Na Itália, o governo foi escolhido faz uma semana e já foi deposto. O governo cai no momento em que não tem o apoio do povo. Na hora em que o povo vai para a rua e sabiamente reivindica, sem violar a lei, o governo é obrigado a ceder. Pensem se os caminhoneiros tivessem colocado entre as suas reivindicações, depois de baixar o preço do combustível, a renúncia do presidente. O que iria dizer para eles? Eu não renuncio, então não termina a greve. O que poderia acontecer? Governadores, prefeitos e colegas, abram o olho. O povo está descobrindo que ele tem o poder e na hora que ele exercer esse poder, nós vamos ver muitas mudanças nesse país. Gostaria também de pedir aos eleitores que nas próximas eleições votem em pessoas novas, pessoas que nunca tiveram poder. Na verdade, fazer um apelo. Assim vamos desmanchar as quadrilhas que formam no Congresso, no Senado e nas Assembleias. Assim esses políticos irão responder na justiça comum. Consequentemente, não terão fórum privilegiado. E pedir também que mais mulheres se candidatem. Isso seria muito bom para a sociedade. A respeito do acidente do prefeito, eu assinei porque nós somos cobrados na rua para resolver esse assunto. Por isso que foi assinado. Obrigado e boa noite. Com a palavra, a vereadora Eugênia Sampaio. Boa noite a todos. Bom, eu gostaria aqui de começar dando os parabéns ao prefeito pela conclusão da obra do PSF do Jardim Planalto. Eu faço das suas palavras, vou de meias minhas. Eu acho que do Wagner, que se expressaram muito bem. E quem ganha realmente é o povo, não é o prefeito, os funcionários que vão trabalhar lá, mas que também usam. Quero também dar os parabéns ao Dudu Sommer, né, que foi campeão brasileiro de basquetebol, que também foi dito aqui pelo vereadorito. Realmente um orgulho para o nosso município, os meus parabéns. Gostaria de agradecer aqui aos colegas que votaram favorável ao meu projeto de lei, né, o parecer do meu projeto de lei. Meu projeto visa a inclusão de crianças com deficiência física nos parquinhos do município. O referido projeto é para que se instalem brinquedos adaptados em áreas públicas e nas propriedades privadas de uso público. Desta forma, com esse projeto, eu espero estar ajudando um pouquinho para que essas crianças e adolescentes possam conviver com dignidade e respeito, tendo direito ao lazer, cultura e liberdade com seus familiares e nesta comunidade. Eu gostaria aqui de falar sobre o meu pedido com relação aos cargos de comissão. Eu sempre deixei claro aqui que eu sou contra tantos cargos de confiança, e não é porque eu sou do mesmo partido do prefeito, como eu já disse, não sou obrigada a concordar com tudo que ele faz e da forma que ele faz. Eu já fui falar com ele, inclusive, com relação a esses cargos de confiança.
Na verdade, não adianta, então eu peço por escrito e vou eu tomar as providências cabíveis e devidas. Né? Falar eu falo, se não adiantou eu vou por outros caminhos. Esses cargos, inúmeras vezes, são desnecessários. E também, muitos usam cargos por seus cabos eleitorais. Alguns nem são, mas tem pessoas que nem trabalham, nem têm necessidade de estar nesses cargos aí, que estão ocupando, na minha opinião. Então, o que eu fiz o pedido? Eu quero que ele me mande o nome das pessoas e me fale a real necessidade da pessoa estar naquele cargo. É isso que eu quero. Se ele me convencer que realmente precisa, eu vou ficar pianinho. Se ele não me convencer, espera que vai ter guerra. Com relação ao requerimento do veículo, eu vou deixar bem claro aqui que eu não sou contra o requerimento e de nenhum vereador. Nós temos uma norma que não é um acordo, mas assim, aqui ninguém pode enredar, ninguém vota contra requerimento. Todos os vereadores aqui, salvo acho que eu tenho um na vida que era uns absurdos, eu nem vou comentar, vou deixar para outra oportunidade. Mas assim, quando é requerimento para obter informações, aqui todo mundo vota favorável. O que eu não aceito é colocar meu nome em algo que eu não tenho autorização. Pode colocar meu nome? Pode. Pergunta se pode. Se eu autorizar, pode. Não tem problema. Porque eu vou votar a favor, então assinar para mim não vai ter problema nenhum. Mas eu quero que me pergunte se pode. Não é colocando meu nome e me dando para assinar. Não é assim. Tanto que eu vou falar, eu já fui falar com o prefeito a respeito do veículo. E ele vai pagar. Se ele não pagar, eu mesmo denuncio. Ele já sabe disso. E ele me deu a palavra que ele vai pagar o carro. O carro não é dele, é do município. E não é porque ele é do meu partido que ele vai acabar com o carro e não vai pagar. Seria incoerência da minha parte isso. Ele tem que pagar, vai tirar do bolsinho dele, do salarinho dele e vai pagar o município, vai ressarcir. Assim como todos que causam prejuízo ao erário público têm que pagar, têm que devolver. O Vando causou um prejuízo? Causou. Vai responder e vai pagar, na minha opinião. Agora, eu estou esperando os demais. E espero ansiosamente, porque senão eu vou vir nessa tribuna falar também. E vou citar nomes, vamos dar nome às pessoas. Tá? Então, com relação ao requerimento, eu acho que o vereador que fez tem todo o direito. Eu também peço o que eu quero. Só quando eu faço os requerimentos, eu faço sozinha. Já para não pedir, ou quando eu quero que alguém assine comigo, eu peço. Então, é só com relação a isso, e que foi o que a Rodinei me passou. Nós não assinamos, a priori, realmente, em razão disso. Pergunta. Você pode assinar? Agora eu sento, até assinei achando que eram minhas coisas, nem li, vai que é assinando, porque o que eu pedi estava pronto, você chega na pressa e acaba assinando. Agora eu vou me atentar mais na hora da leitura. Então, por hora, é isso. Eu tinha um outro requerimento que não deu tempo de ser feito. Eu espero na próxima. E realmente, com relação ao veículos, o que o Ito falou, que tem pessoas que usam o veículo indevidamente, eu concordo. Eu já vi algumas pessoas usando veículo do município para ficar dando voltinha. Em breve vai levar uma improbidade administrativa, pode esperar. Boa noite. Com a palavra o vereador Robson. Senhor presidente, segundo o secretário, nobres vereadores, imprensa, população aqui presente, ex-vereador e presidente da APAI, Chiquinho, muito boa noite. Senhor presidente, só gostaria de ressaltar um breve comentário sobre as eleições lá em Tocantins. É alarmante para todos os políticos a frustração da população em relação à política no nosso país, pois 49% da população não foram às urnas, não votaram, ou votaram branco ou nulo. E é triste porque as pessoas, às vezes, sai muita conversa no WhatsApp que se 51% da população não votar, a eleição é anulada. Isso não existe. Isso não tem previsão legal.
E, inclusive, é computado os votos válidos, o percentual em cima dos votos válidos. Então, eu acho que, como o Wagner falou, a hora de mudar é nas urnas, e é importante ficarmos atentos não só ao discurso, porque o discurso na época de campanha de todos os candidatos são muito bonitos, mas na trajetória de cada candidato, no que ele fez, no que foi envolvido. Então é importante a população se conscientizar e não simplesmente não votar, porque você está passando o direito de escolha para outro decidir quem vai governar nosso país. Sobre o trânsito, nós poderíamos marcar uma reunião, né, conversar, o prefeito estava para ser liberado, a questão lá da cidade digital, acho que é banda larga que vai vir para o município, e tentar fazer algum projeto com câmeras. Hoje existem câmeras que, né, mensuram aí a velocidade, né, a velocidade dos veículos, não só radares, mas para início talvez de conscientização, porque infelizmente eu até entendo a demanda, o pedido de cada vereador, mas foi interessante até na última sessão, e foi bem colocado pelo nosso presidente, ele pediu lombada em praticamente todas as ruas do Jardim São Paulo. Por quê? Porque realmente, se você colocar numa, o trânsito migra para quem não tem. Aí você coloca naquela, migra para onde? Para quê? Porque o cara quer andar, aquele que é imprudente, né, quer andar correndo. E eu soube lombada, infelizmente, o modelo de lombada do nosso município é realmente irregular, teria que padronizar, porque hoje, se esse cara imprudente, acontecer um acidente, ele capotar uma lombada dessa, ainda é perigoso o município ter que pagar as custas dele. Ele entra lá com o processo, a lombada está fora de padrão, e então, obviamente, remota a chance, mas pode acontecer. Por isso que eu acho que esse debate junto ao Executivo em relação com a Comutran também, talvez estudar, porque até saber também no ano passado, começou esse programa Cidade Digital lá atrás, veio uma verba, houve até reportagem, né, que a criança tinha presença pela íris dos olhos, e nem eu vi no SBT. Então, o que aconteceu, né? Acho que é importante por que ficou pelo caminho, por que não deu continuidade, aonde foi o dinheiro que foi pago para essa empresa, e se é possível essa verba vir agora e investir nessa questão. Lembrar, né, também o senhor prefeito, o Ito falou aqui dos parabéns para o gerente ali do posto São Jorge Mandelli. Lembrar o senhor prefeito que esses empresários que ele tem prejudicado, os 2 postos aí, foi esses empresários que reservaram, porque, obviamente, iniciativa do gerente, mas com autorização dos donos desses postos. E o prefeito tem prejudicado os comércios ali, numa rua que ele deixou contramão, desnecessária, que não existe uma estatística tão grande, igual eles falaram, em relação a acidente. Então, lembrar que esses empresários reservaram combustível para a Guarda Municipal, Polícia Militar, para as ambulâncias, para os médicos, e conseguiram combustível de outra fonte, não foi nem da refinaria, foram atrás em outro lugar, foram até criticados que estavam vendendo combustível sujo. Eu abasteci meu carro, não tive problema nenhum. Acho que, né, tentaram denegrir, né, que só eles tinham combustível. E então, que o prefeito, né, se conscientize. Tem outras maneiras de resolver o problema, né? Estar no semáforo, se for necessário, acho que é possível. Então, pedir aí encarecidamente ao prefeito, já outros vereadores pediram, ele está irredutível em voltar atrás, acho que não tem problema nenhum em voltar, como muitas outras situações do trânsito aqui em Conchal fizeram, voltar atrás, não tem problema nenhum. Sobre o carro, eu também concordo com a fala do vereador Geni, e discordo também do Rodinei. Talvez deu a entender, pelo prefeito estar em serviço, ele só vai ter o ônus do Detran, e não é bem assim. Qualquer funcionário, e o prefeito também é um funcionário público, que cometer qualquer ato de infração, eu já vi vários. Ele vai a pontuação para a carta dele e ele paga a multa. Qualquer motorista do município que for pego no radar,
a multa sai do bolso dele. Ele cometeu infração. Se ele cometeu um acidente errado, ele vai arcar com as consequências. E da mesma forma, nós só estamos aqui pedindo informação, porque se fosse qualquer outro funcionário, provavelmente já estaria aberto um processo administrativo, porque o cara estava com a CNH vencida sendo motorista. Mas não estou pedindo para que se faça isso, hein? É importante que se causou prejuízo, que se pague esse prejuízo, independente de quem seja. O carro é público, e se realmente, como o vereador falou, está sendo utilizado o carro de outro departamento, nós temos que analisar também, porque eu fiquei sabendo que até retiraram o motorista de outro departamento para pegar o carro esse que, pelo que eu sei, era utilizado para ir buscar medicamentos na DRS em Piracicaba. Então, será que está conseguindo suprir a demanda lá da saúde? Então, é importante, o quanto antes, né, que seja resolvida essa questão. Eu fiz um requerimento hoje, gostaria de agradecer, primeiramente, que o deputado Jefferson Campos, que foi a ponte, para o deputado Carlos César, que teve apenas 2 votos no município, e aos 45, né, do segundo tempo, porque já está se encerrando o prazo para a liberação das emendas, na quarta-feira à tarde, a assessora lá do deputado me ligou e mandou o pedido aqui para que se faça, né, que se fizesse naquela data mesmo, um ofício encaminhando ao governador para a liberação de 300 mil. Então eu queria ressaltar a importância dessa Câmara e parabenizar todos os vereadores, independente de partido político, lado, né, de concordar ou não, todos os vereadores, como o presidente disse, estão empenhados. Então, eu estava tentando com o federal, com o estadual, não fui atrás de um monte de deputado, porque eu fico preocupado depois, né, de não cumprir com o compromisso, às vezes, de voto, porque eu quero reverter, se essa verba vier, na outra eleição, eu apoiei o Celso Nascimento, ele não mandou nada. Então, eu vou agora, obviamente, trabalhar em favor do Carlos César, se ele mandar a verba, e também para o Gerson, mesmo que ele já mandou verba lá atrás, ele não mandou, mas ele foi, porque o Carlos César é cunhado dele. Então foi ele, e o Carlos César hoje é líder do governo lá na Lesp. Então é importante a gente ressaltar isso, porque todos aqui de alguma forma estão ajudando, e que o prefeito não tenha essa casa, né, com pessoas que são contra, inimigos dele. Quando a gente vem aqui falar de plano de carreira, de conchal prévio, de coisas que precisam ser tratadas agora, porque senão vai vir outro parcelamento, e aí a hora que vier e não ser aprovado, é porque o vereador é contra, é porque o vereador, né, não gosta do prefeito. Não é porque nós estamos cobrando que seja feito algo. E sobre essa questão do plano de carreira e do conchal prévio, o vereador Wagner falou, eu não sei se ele deu algum prazo, vereador, para você? Não. Então eu acho que é importante a gente requerer do prefeito aqui que ele dê um prazo para essa casa, porque tudo nós somos cobrados, né, tanto pelos cidadãos, agora muito mais pelos funcionários. Nessa semana passada fui cobrado a questão da guarda. Para vocês terem uma ideia, a guarda municipal, se não for feito o estatuto e o plano de carreira separado deles, se alguém entrar na justiça hoje, amanhã o prefeito responde, porque o prazo venceu depois das eleições do ano passado. Então já era para estar vigorando o estatuto, com as obrigações, os deveres e os benefícios também. Porque quando foi votado aqui a retirada da incorporação da BDF, uma grande parte da corporação ficou descoberta dessa incorporação, porque fazia pouco tempo que tinha recebido esses 80%. Então é muito sério, porque se um guarda falecer no trabalho, a família fica apenas com salário base. É um salário muito baixo, muito difícil manter uma família com o salário base da guarda. Então lembrar que não só a questão do plano no contexto geral dos funcionários, como a educação tem,
e é sempre cobrado, porque a educação é mais favorecida. Obviamente que a educação vem mais dinheiro mesmo, mas já passou da hora de ser encarado, né, esse problema e resolvido. Eu acho que é importante nós fazermos requerimento e cobrar, porque o problema é que assim, a conversa está se estendendo, vem aqui o diretor lá do financeiro, fala que não dá para fazer, mas obviamente tem que trazer talvez alguém da área, uma empresa, para que se estabeleça se dá ou não. Se não der, vai ter que ter algum critério para regulamentar talvez a BDF ou outra maneira. Ok? Muito obrigado, boa noite a todos. Boa noite. Quero agradecer aqui a presença do ex-vereador Chico Araldi e de cada um de vocês que nos honram com a participação de vocês no Poder Legislativo. Só para tirar uma dúvida dos vereadores, quando eu li referente ao requerimento realizado pelo vereador Ito sobre o acidente envolvendo o prefeito, não foi para constranger nenhum vereador, pois terei sempre a postura aqui de trabalhar às claras. O primeiro secretário leu o documento, o requerimento, e não estava, creio que não estava em poder, não vi, que a assinatura chegou depois. Então nunca vou pegar um papel aqui e driblar para seja onde for. Eu não achei justo. E outra coisa, provando que não foi para desmerecer ninguém, que esse requerimento já foi feito por mim na mesma semana, creio, logo na primeira sessão após o acidente, pedindo justificativas ao senhor prefeito. Também conversei com o prefeito no mesmo dia do acidente, na inauguração da Casa da Agricultura referente ao acidente. E ele me externou o seguinte: o veículo vai ser restituído com recursos próprios. Só estamos esperando a burocracia, né? A negativa da corretora, entre outros assuntos. Então, se algum vereador se sentiu ofendido, desculpe, a intenção minha não foi essa, só foi dar continuidade no trabalho que eu estou traçando junto com vocês, transparente, digno, apenas isso. Semana passada visitei a CEMEI Maria Inês Pereira da Silva Lourenço e venho hoje nessa sessão realizar uma indicação sobre providências em caráter de urgência sobre as rachaduras que se encontram no prédio. Hoje eu visitei a creche professora Maria Pocina Ferreira Geraldini e a CEMEI professora Joana Trois Fernandes, ambas em Tujuguaba. E um dos problemas encontrados foi rachaduras também e questões de infiltração. Lá trabalha com crianças e essas infiltrações têm a questão de umidade, mofo, prejudicando a saúde das mesmas. Peço uma atenção especial à pessoa competente, bem como a do prefeito, na solução dessas problemáticas. Amanhã, 5 de junho, comemoramos o Dia do Meio Ambiente. Em comemoração a este, quero parabenizar o Departamento de Meio Ambiente, bem como a sua equipe, que executa um belo trabalho. Como exemplo, na frente do município Verde Azul e no projeto Guardiões da Natureza, demonstrando na prática que cada um de nós tem que tomar para si a responsabilidade e a consciência da necessidade da conservação ambiental em prol das futuras gerações.
Alguns vereadores aqui falaram sobre o momento que a nação vive, e eu creio que o agente público não se torna tal sem que você queira. Então aqui muitos falaram aqui que outubro está chegando, desde a sessão passada já começamos a falar de outubro, época que o povo vai ser muito bem lembrado. Outubro tem eleição, o povo é lembrado. E naquela sessão anterior eu já externei aqui que não é para esperar outubro, mas sim naquela data representada por aquela jovem que estava aqui na sessão. Tem que ser a mudança tem que ser agora. A mudança é agora. É o seu voto que o conduz aos bancos da eternidade. Então, e agora? Vivemos em um país democrático? Lembro que a democracia no Brasil custou e custa muito caro para a população. O povo é chamado a participar da vida pública apenas no dia da eleição. Depois, durante 4 anos, são coagidos a ficarem calados e impotentes, assistindo estes maus gestores que se dizem representantes populares em seus castelos encantados, para onde os enviamos, para onde os enviamos. Por isso, posso afirmar que acredito neste levante popular e espero que contagie toda a sociedade pela busca contínua de uma sociedade mais digna e saudável, sempre preservando o direito à cidadania estabelecida na Carta Máxima, bem como o respeito ao próximo, o respeito ao diálogo e ao bom senso. A mudança começou. Algumas classes, como falou aqui o vereador Bonini, se mobilizaram e mostraram para o país que pode haver esse levante, essa aclamação pública, mas eu acredito muito na prática da boa política, na prática da política correta. Por isso eu posso aqui externar que a paralisação que foi feita pelos motoristas, como afirmou o Wagner aqui, que foi indo bem, até que a política, o político entrou no meio. Lamentável. Lamentável fazer parte de uma classe por motivos medíocres ou pessoais é desmerecida. Poderia ser o contrário. Poderia sim essas paralisações recorrerem aos políticos para poderem lhes representar. Então, como falou o vereador Robson aqui, para analisarmos a trajetória de quem vamos votar. É bom mesmo. A trajetória, com quem se uniu, em que grupo faz parte e qual é o interesse. Temos aí junho, julho, agosto, setembro para analisarmos, para mudarmos a nossa consciência política, para fazermos política, para aprendermos a fazer política. Pois se o bem se retira, se a pessoa não gosta de política, vai ser governada por quem gosta. E às vezes o caráter é diferente do nosso. Então, bora encabeçar aí a paralisação da má política, a paralisação dos maus gestores e aproveitar para renovar em busca desse grande Brasil que esperamos.
Nada mais havendo a tratar, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão, convocando a 10ª sessão ordinária do 2º ano da 18ª legislatura, a realizar-se no próximo dia 18 de junho de 2018, às 19 horas. Obrigado e boa noite. Marcelo.